Olá, alunos do Eu Vou Passar. Tudo bem? A gente continua falando sobre teoria da firma na aula de hoje. Então, para vocês compreenderem, a gente começou a falar de teoria da firma e aí dentro da teoria da firma, a primeira parte sobre teoria da produção. A partir da aula de hoje, a gente começa a estudar uma outra parte ainda dentro da teoria da firma, chamada de teoria dos custos. E aí depois, teoria dos custos, a gente analisa um pouco mais sobre teoria dos lucros. E aí termina a parte de teoria da firma. 3 partezinhas: teoria da produção, teoria dos custos, teoria do lucro. Dentro dessas 3, possivelmente a parte menos importante é a parte de teoria da produção. Não é que não seja importante, mas é a menos. As partes mais importantes para se compreenderem da teoria da firma é teoria dos custos e teoria dos lucros. Então, para entender custo, para entender lucro, tem que entender custo. Então, por eliminação, a teoria dos custos é de fato a mais importante. Além das inferências que se faz, da frequência na prova, e porque é da teoria dos custos que surge a definição de curva de oferta. Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a estudar os principais custos que existem dentro de uma empresa. Para fazer isso, uma parte mais introdutória, mais abstrata na aula de hoje, para na aula que vem, a gente passar a ver a parte mais matemática, a parte mais frequente nas provas em termos numéricos. O que é que eu preciso compreender em termos de custo de uma forma mais abstrata? Vamos ver na lousa. Eu preciso observar que existem custos implícitos e custos explícitos na produção. O que é isso? Os custos implícitos não estão associados a um dispêndio de dinheiro. É medido pelo valor, em termos monetários, dos benefícios sacrificados aos quais é necessário renunciar. Então, um bom exemplo de custo implícito, a gente vai ver já já, mas de antemão você deve estar lembrado que é a questão do custo de oportunidade. O que são os custos explícitos? Vamos ver lá. Eles dizem respeito aos desembolsos reais de uma empresa, incluindo remunerações, salários, custos materiais e de arrendamento das propriedades. Então, o que é o custo implícito? É aquele custo que é inerente à produção. Vamos ver na lousa. Ele é medido em termos de benefícios sacrificados ou aos quais é necessário renunciar. Eu estou abrindo mão para poder produzir esse custo, é chamado de custo implícito. Está na minha folha de pagamento? Não está na minha folha de pagamento, então não é explicitado. Nem está no meu lançamento de caixa. O custo implícito é dentro da atividade, eu tenho um custo de operar naquela atividade. O que são os custos explícitos? Eles dizem respeito a desembolsos reais. Então, toda vez que eu for falar de dinheiro em circulação, ou de pagamento feito pela empresa, esse custo é chamado de custo explícito. Vamos lá na lousa marcar. Os custos explícitos dizem respeito aos desembolsos reais da empresa. Essa é a primeira diferenciação importante quando se fala de teoria do custo. O que é custo implícito e o que é custo explícito deve estar bem consolidado na mente de vocês. Nem sempre o custo da minha empresa é somente o custo explícito. O custo implícito conta muito e ele é uma definição interessantíssima quando se falar mais na frente de estruturas de mercado. Vamos continuar analisando, vamos para a lousa. O que eu preciso analisar é que dentro de custos implícitos e explícitos, vai sair 2 outras categorias de custo. O custo econômico e o custo contábil, de baixo para cima. O custo contábil ele é calculado pela soma de todos os custos explícitos. Tudo que for desembolso real, desembolso de dinheiro, feito pela empresa, vai estar na cifra de custo explícito. E o que é o custo econômico? O custo econômico vai ter a sua natureza diferenciada quando se compara com o custo contábil. Por quê?
porque ele considera tanto os custos explícitos como os custos implícitos. Vamos marcar na lousa. O custo econômico, ele é a soma do custo explícito e do custo implícito. Ou seja, o custo econômico vai considerar tanto o custo contábil, quanto mais um outro custo que ainda é implícito. Então, se eu tenho que o custo contábil é a soma dos custos explícitos, e eu tenho que o custo econômico considera tanto o custo implícito como o custo explícito, eu posso dizer, por consequência, que o custo econômico será o custo contábil somado a esse custo implícito que eu ainda não sei determinar o que é. Então, essa é a primeira definição. Então, só para vocês compreenderem, vamos na lousa. Eu tenho dois tipos de custo. O custo implícito e eu tenho o custo explícito. Custo explícito, todo tipo de pagamento feito pela empresa. Custo implícito considera o benefício que deixou de ser ganho, deixou de ser recebido. O que acontece? Esses dois custos somados são iguais ao custo econômico. E a soma dos custos explícitos resulta... Então, o somatório do custo explícito... Vou colocar um somatório mais bonitinho, né? Vou botar aqui. O somatório dos custos explícitos totalizam no que se chama de custo contábil. E aí, por definição, o custo econômico será o custo implícito mais o custo contábil. Definição importantíssima que você compreenda. E a pergunta que você pode me fazer é, mas enfim, o que é então esse custo implícito? O que é que eu estou abrindo mão? Lá na lousa. Para falar disso, eu vou lembrar da definição 01 que você viu, a primeiríssima aula, desculpa, ainda não estou tão boa da gripe, que fala sobre custo de oportunidade. Primeira definição que a gente está vendo o tempo inteiro presente nas nossas aulas de economia, principalmente nas aulas de microeconomia. O que é custo de oportunidade? Vamos analisar lá. É o termo utilizado para designar o custo da escolha realizada, que decorre dos benefícios que estavam associados à melhor alternativa não selecionada. Ou eu posso dizer ainda que o custo de oportunidade é o quê? O custo de oportunidade é qualquer coisa que se tenha que abrir mão para se obter algum item. Essas são as definições que a gente viu já nas primeiras aulas de introdução à economia. Qual é a diferença agora? O que é que eu preciso compreender agora quando eu falo de custo implícito, custo explícito e quando eu falo de custo econômico e custo contábil? Vamos ver. Eu tenho o seguinte. Acho que vocês devem lembrar de seu João. Ele tinha R$1 milhão e ele não sabia o que é que ele deveria fazer. Se ele deveria virar sócio da Acme Corporation e receber 10 mil, ou se ele deveria aplicar no fundo de investimento para ganhar 9 mil. Qual é a diferença agora quando eu for falar em termos de lucro econômico e de lucro contábil? Vamos ver que essa formulação vai mudar um pouquinho. Vamos lá na lousa. Vejam, eu continuo tendo aqui seu João, um pouquinho pior desenhado. Ele tem duas opções. A mesma coisa. Uma determinada opção, chamada de opção A, e uma outra opção, chamada de opção B. Qual é a característica nisso? Digamos que o benefício que ele teria aqui, o benefício aqui em B, seria de 400, ok? E aqui ele tem determinado benefício que se espera que atinja o valor de 500. Então, beleza, vale a pena agora para seu João investir em A, porque A traz o maior benefício, é assim que a gente escolhe. Traz 500, é nele que eu vou investir.
o que eu quero que você compreenda é o seguinte: onde é que entra custo explícito? Onde é que entra custo implícito? O que é custo econômico e o que é custo contábil? Digamos que quando ele está operando aqui em A, eu tenho aqui os custos. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu tenho aqui os custos da contabilidade, ou os custos contábeis. São de R$300. Tudo que eu ganho é R$300 todo mês, certo? Tá aqui a característica. Qual é, digamos, a minha receita? Eu tenho os custos contábeis e eu tenho a minha receita contábil. Só para adiantar, a receita vai ser o preço multiplicado pela quantidade. E aí, digamos que a receita seja de R$600. Tranquilo? Então, o que é que vai sobrar de lucro nessas duas situações? Qual é o lucro? Lucro será receita contábil, ou receita total, menos os custos contábeis, para ficar mais fácil. Qual é esse lucro que eu tenho aqui? Eu tenho 600 de receita menos 300 de custo, o que totaliza um lucro de 300. Confere até aqui, acho que até aqui ninguém tem nenhuma dúvida. O que é que eu fiz até agora? João tinha duas possibilidades, ou a possibilidade A ou a possibilidade B. Ele viu que o benefício em A é maior. Foi prometido a ele um benefício de 500, enquanto o benefício B era um benefício maior, de 400. Então, ele decidiu, não, então eu vou investir em A. Quando A começou a operar, quando a empresa A começou a operar, o que ele observou? Ele observou que os custos totais eram de 300 e a receita contábil era de 600. Então, o que ele observou, o que foi que ele começou a analisar? Que o lucro dele é de 300. O lucro é positivo, então é um lucro bom. Mas o que ele observou? Que esse lucro é o lucro contábil. Por que ele é o lucro contábil? Porque ele só considera os custos contábeis. Então, essa é a primeira definição, o primeiro passo que você tem que entender. Eu vou considerar o lucro contábil como a diferença entre a receita contábil e o custo contábil. Nesse caso, tem R$300, a minha empresa está na situação azulzinha, tá tranquila. Mas o problema é, e se eu considerar o custo econômico, como é que isso se diferencia? Vamos ver lá. A diferença entre o custo contábil e o custo econômico é que no caso do custo econômico, vamos escrever aqui, nesse caso aqui, esse custo econômico vai ser igual ao custo contábil, tá aqui determinado, de 300, mas que é o custo explícito, mas eu vou somar aqui um custo chamado de custo implícito. E que custo implícito é esse aqui? Vai ser o custo de oportunidade, que eu vou começar a contar aqui. Qual é o custo de oportunidade que eu tenho que considerar? Eu vou considerar como custo implícito o custo de oportunidade, que é medido como o melhor benefício não realizado. Qual foi o melhor benefício não realizado? Nesse caso, o melhor benefício não realizado foi de R$400. E aí, quando eu vou fazer o custo econômico, eu tenho que, vai ser 300 mais 400. Porque eu vou considerar, quando eu vou fazer o lucro econômico, o melhor benefício que eu teria se eu não estivesse operando naquela empresa. Então, eu vou inserir o custo de oportunidade dentro do custo econômico. O que acontece nesse caso? Vamos ver na lousa. É que eu tenho agora um custo econômico, que eu vou chamar de CE, de 700 unidades monetárias. Então, eu estou pagando R$700 de custo econômico. E aí, quando eu vou falar da definição de lucro econômico, o que é que eu tenho? Que esse lucro econômico será igual a
A receita contábil, ou receita total, a receita sempre será a mesma, menos o custo econômico. Qual é a minha receita contábil? É de 600 unidades. Qual é o meu custo econômico? Está aqui 00 para não complicar. É de 700 unidades. Então, nesse caso, eu estou tendo um prejuízo econômico de menos 100. O que é isso? Isso quer dizer que se eu estou tendo lucro contábil, isso não quer dizer que eu estou tendo lucro econômico. O lucro econômico é ele considera o custo implícito da operação. E aí esse custo implícito está associado ao custo de oportunidade. Então, se uma empresa possui lucro contábil, isso não quer dizer que eu vou considerar que ela também tem lucro econômico. Nesse caso, no caso de seu João, ele está tendo lucro econômico negativo, também conhecido como prejuízo, porque ele está perdendo economicamente quando ele investe em A. Que, embora disse que ia dar um benefício de 500, não está dando. Então, essa é a definição que tem que ficar assim, bastante clara na sua mente. Quando eu for falar de custo econômico, eu vou considerar a definição do que é implícito. E o que é implícito está fortemente associado à definição de custo de oportunidade. Isso é que você precisa compreender e ficar bem claro. Então, só para revisar, vamos lá na lousa para ficar bem forte. Eu tenho custos contábeis, esses custos contábeis que estão aqui são os custos explícitos, e eu tenho a receita contábil. Quando eu falo de lucro contábil, o que é que eu tenho? É a receita contábil menos o custo contábil. A minha receita foi de 600, o meu custo foi de 300, então eu tenho 300 de lucro contábil, um lucro positivo, porque a minha receita passou do meu custo. Só para adiantar, a definição de lucro é tudo que entra menos tudo que sai. O que entra é receita, o que sai é custo. Então, contabilmente, a minha empresa está super equilibrada. O que é que está acontecendo em termos econômicos? Qual é a diferença entre o que é contábil e o que é econômico? É que o custo econômico, esse custo que está aqui, considerará na sua formação o custo implícito. Esse custo implícito denominado de custo de oportunidade. Vou considerar isso aqui sempre. É bom ganhar dinheiro, mas nem sempre eu ganho da melhor forma possível, porque eu não considero o meu custo de oportunidade, que agora é um custo implícito. O que é que eu fiz para determinar o custo econômico? Eu disse que o custo econômico, que está aqui, é o custo contábil, que está aqui, mais o custo implícito, que eu tirei dessa definição, que está aqui. Qual foi o custo econômico que eu tive? Foi de 700 unidades monetárias. E aí o que se pergunta é, qual é o lucro econômico nessa situação? É a receita contábil. A receita não se altera se for contábil ou se for econômica, menos o que se chama de custo econômico. E aí, nesse caso, eu estou levando um prejuízo, só para repetir, para não gerar dúvidas. Vai ser sempre assim? Se você perguntar, sim. Será sempre assim. E essa definição, ela é importantíssima e você não vai poder esquecer, porque quando a gente for falar de estruturas de mercado, isso aqui cai sempre. Sempre, sempre, sempre vai cair essa definição de lucro econômico, de custo econômico. Em economia, quando a gente for falar de prova, a gente não vai falar de custo contábil. Vai ter sempre inserido no nosso custo, ou embutido no nosso custo, a definição de custo econômico, que associa aí ao custo de oportunidade. São só esses custos que a gente precisa ver? Não. Existem ainda mais alguns formatos de custo. Vamos ver na lousa. Eu tenho o custo social de determinada empresa. Então, eu tenho o custo implícito, custo explícito, custo econômico, custo contábil, custo social. São os custos de cunho mais geral. O que é que eu preciso saber de custo social?
que ele é dado pelo custo privado, aquele custo contábil, mais o custo implícito, quando eu falo em termos econômicos, mais o custo para a sociedade decorrente da produção. Então, vejam que a ideia é que os custos eles vão se sobrepondo, eles vão se somando. Então, o custo social, ele é o custo privado mais o custo social. E o que é esse custo social? Ele é dado pelo seguinte, vamos ver. Quando os custos sociais diferem dos custos privados, diz-se que há uma externalidade. Quando é que eu tenho custo social? Digamos que eu tenho uma produção, que eu coloco um monte de dejeto no rio. Então, eu tenho o custo privado de produção, onde eu estou produzindo lá meu vidro, ou meu carro, o que quer que seja. Coloco lá o carro, produzo, então eu tenho lá o custo contábil e o custo econômico. Mas, quando eu coloco dejeto no rio, eu também estou gerando um custo social, porque as pessoas estão sendo prejudicadas pela minha produção. Nesse caso, veja lá, quando o custo social é diferente do custo privado, ou seja, quando eu tenho o custo social é o custo privado mais alguma coisa, esse mais alguma coisa tem um nome específico, se chama de externalidade. É uma definição bem inicial que a gente está vendo hoje, mas que a gente vai ver sobremaneira depois de analisar as falhas de mercado. Vamos ver aqui o que a gente tem que compreender. Que a externalidade é definida como um efeito da ação de um produtor ou de um consumidor em outros produtores ou consumidores não contabilizados no preço de mercado. Toda vez que eu tenho que a ação de um agente, a produção de um bem, está prejudicando a vida do outro, eu tenho que embutir esse prejuízo em forma de externalidade. Então, vamos na lousa dar umas marcadinhas para ficar mais fácil de aprender. Eu tenho que, toda vez que o custo de oportunidade diferir do custo privado, há um processo de externalidade. A externalidade, o que é isso? É medida como o efeito da ação de um produtor ou um consumidor, essa ação em outros produtores ou consumidores não contabilizados no mercado. Então, a externalidade, é fácil de você contabilizar a externalidade? Não, é muito complicado. Porque imaginem calcular qual é o custo de ter água suja no rio, ou de ter poluição nas ruas. É muito difícil, porque cada pessoa mede de uma forma diferente. Existem medidas para fazer isso. Na prova não cai, isso é uma coisa bem mais específica. Na prova vai cair uma coisa mais abrangente. Mas é importante que você compreenda que os custos eles vão se sobrepondo. Eu tenho custo implícito, eu tenho custo explícito, eu tenho custo implícito, eu tenho custo contábil, eu tenho custo econômico, eu tenho custo social. Que é o custo econômico mais qualquer custo social associado à externalidade que eu possa ter pela produção. Esses são apenas os primeiros custos, e a gente está falando da parte introdutória de custos. Na aula que vem, a gente vai começar a falar sobre os custos mais frequentes na prova. E, além disso, qual é o formato gráfico deles. O que é preciso compreender sobre os custos, e aí custo fixo, variável e total, 3 tipos de custos que serão desmembrados em vários outros. E como é que ele se apresenta na prova é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá.